Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aí na nossa programação, né? Discutindo as questões importantes que precisam ser discutidas, né? Fazendo os debates perante essa situação caótica que o país está vivendo, né? Trazendo aí vários pontos de vista de diferentes setores aí da nossa esquerda brasileira, né? Então, a minha convidada de hoje é a deputada Márcia Lia, estadual, né? Deputada estadual pelo estado de São Paulo. Nós vamos conversar aí um pouquinho aí de política nacional, política estadual, mas antes disso, por favor, se apresente, Márcia, para o público. Pois não. Bom, muito bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que as pessoas vão assistir a nossa conversa. Eu quero me apresentar. Eu sou a deputada estadual Márcia Lia, eu sou deputada do Partido dos Trabalhadores, sou da cidade de Araraquara, minha família é de Araraquara, mas faço um trabalho aqui na Assembleia Legislativa muito voltado à questão da agricultura familiar, à questão da moradia, direitos humanos. Temos um trabalho muito forte, Guilherme, pelo interior do estado de São Paulo, não só na minha região, que é a região de Araraquara, Ribeirão Preto, mas todas as regiões do estado de São Paulo, né? Temos um mandato muito de base e um mandato muito fortalecido através dos movimentos populares. Então, estou à disposição de vocês para a gente poder bater um papo bem gostoso aqui com o Guilherme. Maravilha! Deputada, esse é o primeiro assunto que eu ia puxar, não estava na lista, né? Porque seria um negócio que tudo que me consta aconteceu hoje, né? Que foi aquele, né, desastre lá nas obras do metrô, lá no Tietê, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Olha, eu vou ser bastante franca com você. Eu acho que o governo do estado ele se coloca como sendo eficiente, como sendo um governo que resolve todos os problemas do estado de São Paulo, mas o que a gente tem visto é, na verdade, muitas falhas, muita incompetência e muita dificuldade para tocar as coisas no estado de São Paulo. Olha, eu vou dar um exemplo. Nós temos o contorno da cidade de Caraguá, São Sebastião, para chegar no porto de São Sebastião. Essa obra, que é tocada pelo governo de São Paulo, ela tem, acho que para mais de 5 anos de atraso, além do que ela tem também, se eu não me engano, 5 aditamentos ao contrato original. Portanto, uma obra que ia custar um X, ela já está custando 5X. Então, é isso que a gente vê. Essa obra do metrô não é a primeira vez que acontece uma situação dessa, e, na minha avaliação, é erro de engenharia, de cálculo de engenharia, né, porque jamais poderia ter acontecido o que aconteceu. A gente ainda não tem as informações se houve ou não mortes, né? A gente ainda está aguardando essa sinalização, mas o que a gente percebe é que o prejuízo que a cidade de São Paulo vai ter em relação a essa situação. Hoje pela manhã eu vim de Araraquara para cá, eu demorei 2 horas para entrar da Bandeirantes até a Assembleia Legislativa e tive que pegar um pedaço do Rodoanel e depois sair na Anhanguera, porque estava tudo congestionado. Rodoanel congestionado, a Anhanguera congestionada, Bandeirantes congestionado, aqui as marginais Pinheiros de Tietê congestionadas. Quer dizer, imagina o prejuízo financeiro que nós estamos tendo em decorrência dessa irresponsabilidade das empresas que tocam as obras do metrô. Muitos, né, falam sobre a questão da privatização, né, que o problema estaria na privatização. Você concorda com essa tese? Concordo sim.
Acho que é de uma irresponsabilidade muito grande a gente pegar aquilo que é competência, que tem que ser tratado pelo Estado e passar para frente. Acho que, de fato, o Estado de São Paulo prioriza, né, a desestatização, a privatização, a entrega do patrimônio público paulista para a iniciativa privada. Essas OSs são um grande desastre na saúde, na cultura, e agora a gente está vendo aí que no transporte e logística a gente também está tendo muito problema. Além de que nós aqui na Assembleia Legislativa, Guilherme, não conseguimos abrir uma SEI que seja para investigar as grandes denúncias que a gente tem em relação a Paulo Preto, em relação a tudo que aconteceu no Rodoanel, que tem acontecido nessas obras do metrô, nos atrasos, do monotrilho, tudo isso tem sido extremamente ruim para o Estado de São Paulo. Em todos os aspectos que a gente olha, a gente vê dificuldade. É complicado, porque pelo que me consta, desde quando me entendo por gente, tem, né, mutreta aí nessa questão do Rodanel. E o que poderia ser feito, né, para poder evitar esse tipo de problemas que aconteceu hoje e também evitar o problema, né, do trânsito de São Paulo, que, né, não é um problema, né, só de hoje, é um problema que é histórico da cidade. Olha, já que o governo do estado escolheu esse caminho, eu penso que a fiscalização de como essas obras estão sendo executadas é uma obrigação do Estado, porque é dinheiro público, é dinheiro do Estado, é uma obrigação do Tribunal de Contas do Estado, é uma obrigação da Secretaria de Transporte e Logística, é um compromisso que o Estado tem que ter. Na medida em que ele passa a obra para frente, ele não faz com os próprios recursos do Estado de São Paulo, que ele quer privatizar, terceirizar, passar tudo para frente, o mínimo que ele tem que fazer, e a exigência legal, é que ele fiscalize. E eu acho que a fiscalização ela é muito de amigo para amigo, né? As construtoras que recebem essas obras são muito amigas de quem está no poder. Certo. Agora, passando do tema do que aconteceu hoje, um tema que eu fico sempre me questionando, deputada, que é a questão do passaporte vacinal. Eu acho que o governo do estado de São Paulo está demorando demais para poder colocar o passaporte de vacina obrigatório para todos os lugares. Primeira pergunta, por que essa demora? E segundo, né, como que vocês se posicionam perante isso? Bom, eu sou totalmente favorável ao passaporte. Acho que todas as pessoas precisam ser vacinadas. Acho que a pessoa tem o direito, na eventualidade dela não querer se vacinar, mas ela tem que ser alertada de todos os riscos que ela corre. E eu acho que quem não quer vacinar, não quer ser vacinado, não pode entrar em lugares onde haja público, onde haja grande quantidade de pessoas. Então, acho que a Assembleia Legislativa tem que exigir o passaporte da vacina, acho que as câmaras municipais têm que exigir o passaporte da vacina, acho que os locais públicos, teatro, cinema, shopping center, enfim, lugares onde a gente tem uma concentração de pessoas relativamente grande, eu penso que nós temos que ter a obrigatoriedade de que a pessoa prove que ela foi vacinada para que ela possa circular e não contaminar as demais pessoas que estão no local. Sou favorável ao passaporte da vacina. Ô, Márcia, né, assim, eu tenho uma tese, eu queria ver se você concorda comigo, né? Boa parte, né, algum setor aí dos eleitores, né, do atual governo do estado de São Paulo, do João Dória, foi base aí do governo Bolsonaro, ou ainda é, né? Essa recusa né, do passaporte, da obrigação do passaporte vacinal, né, é uma tentativa do governo dialogar com essa base dele?
Não acredito. Eu acho que a relação Bolsonaro-Dória ela é uma relação muito ruim, uma relação rompida por por questões ideológicas, por questões de condução de governo. Eu percebo assim, aqui na Assembleia, os deputados que são bolsonaristas, eles fazem uma oposição ferrenha ao governo de João Dória, e não acredito que haja possibilidade de negociação. Acredito que quem é contra o passaporte da vacina vai continuar sendo contra, mas eu acredito, de verdade, que o governo de São Paulo tem maioria aqui na Assembleia Legislativa para passar o passaporte. Não, mas não digo maioria parlamentar, eu digo maioria da população. Não acredito também. Acho que eu não sei qual é o percentual de pessoas que não se vacinaram, não tenho essa informação, esse dado, mas não acredito que esse seja um problema para que o Estado de São Paulo não viabilize o passaporte da vacina. Talvez até agora, hoje nós iniciamos o ano legislativo de 2022, hoje às 15 horas, eu acredito que provavelmente esse projeto de lei deva ser encaminhado em breve aqui para a Assembleia. Maravilha, então, né, né, você fala aí dos deputados bolsonaristas, né, como lidar com essa situação, né, porque de um lado você tem uns bolsonaristas que hoje fazem oposição ao Dória e vocês, né, da esquerda, PT, PSOL, né, o Gianazzi, que são oposição também. Como que lidar com essa situação? Olha, Guilherme, eu lido com muita tranquilidade. Eu acho que o bonito da democracia é a diversidade, né? A gente ter várias ideias, várias opiniões e a gente ir trabalhando para a gente conquistar dentro dessa diversidade, serenidade, tranquilidade e a gente dialogar sobre os projetos. Eu penso que nós que somos oposição ao governo Dória, nós encontramos muita dificuldade, porque o governo Dória tem maioria na Assembleia Legislativa de São Paulo, mesmo o PSL muitas vezes rachando, outros partidos que a gente sabe que são de direita e que não estão apoiando o governo Dória, mas a gente dialoga muito, a gente faz conversas, a gente faz reuniões, a gente chega a exaustão para que a gente possa, muitas vezes, amadurecer um projeto. E quando ele chega aqui com muitas dificuldades, muitas vezes a gente melhora muito, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir tudo. Mas eu estou aqui com a discussão, estava conversando agora, antes da gente começar, com o nosso assessor aqui da Agricultura, sobre o projeto de lei 410, e a gente estava conversando exatamente sobre as conversas que ele teve com o pessoal do PSL sobre o projeto 410. E aí ele estava me dizendo que as conversas foram boas. Eu não consegui terminar a conversa com ele, marquei para terça-feira que vem continuar, mas a gente faz um trabalho de tentativa de convencimento de que as nossas teses, as nossas propostas, elas têm muita coisa boa, né? E a gente consegue caminhar, melhorar projetos. Dificilmente a gente consegue vitória absoluta, mas vitórias parciais a gente consegue. Entendi. E agora, você falou da questão da agricultura familiar, né? Como que você, primeiramente, qual que é a avaliação sua do governo federal, do governo do estado de São Paulo, como que eles tratam esse tema? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Completamente abandonado. O governo Bolsonaro acabou com a possibilidade da agricultura familiar ser o que foi, né? Nós estamos vendo os assentamentos abandonados, nós estamos vendo o pequeno agricultor sem recursos nenhum para poder subsidiar aí a plantação, nós estamos vendo dificuldade para a logística, nós não temos mais programas de aquisição de alimentos, então as pessoas muitas vezes produzem e não tem como escoar essa produção.
O governo Bolsonaro, na minha avaliação, é nota zero na questão da agricultura familiar, é nota zero na questão da reforma agrária, não tem nenhum compromisso. Aliás, na minha opinião, Guilherme, se você me permite, o governo Bolsonaro não tem conhecimento de nada, não entende nada de cultura, não entende nada de agricultura, não entende nada de economia, haja vista o que está acontecendo nesse país, né? Eles aprovaram a reforma trabalhista dizendo que ia gerar não sei quantos empregos. O que a gente vê é o desemprego, a fome, a miséria, a volta do sofrimento do povo brasileiro, que já estava saindo desse sofrimento. Aí a gente vê eles aprovando a reforma previdenciária, dizendo que ia ser uma maravilha, que ia sobrar dinheiro. Agora o Bolsonaro tirando dinheiro da Previdência Social, né, tirando dinheiro dos aposentados, tirando dinheiro daquilo que dá subsistência mínima que seja, porque 90% dos aposentados ganham um salário mínimo, e esse Bolsonaro ele não tem um pingo de compromisso com o povo pobre desse país. Então, é nota zero para a agricultura familiar do governo Bolsonaro, pelo término dos programas tão importantes como o PAA, Pronaf e tantos outros programas que ou acabaram ou diminuíram muito, né? E na mesma linha, no mesmo diapasão, eu digo que o governo Dória também tem muita dificuldade. Eles apresentaram aqui um decreto no dia 30 de dezembro, o decreto 66417, que muda totalmente a conjuntura, a estrutura da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e vai na contramão daquilo que a gente acredita que a agricultura deva fazer pelo Estado de São Paulo. Acho que vai ser um desastre. Sim. Ô, Márcia, ainda nessa questão, né, da agricultura, né, o Bolsonaro vive se gabando, né, falando que ele, né, digamos assim, neutralizou, né, as ações do MST. Como que você vê esse discurso? Ele gostaria de ter feito isso, mas ele não fez. Nessa pandemia, quem mais produziu alimentos, entregou alimentos para as populações pobres, para as populações que vivem em comunidades, em favelas, quem mais forneceu condições para essas famílias, entregou alimentos, foi o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. No Brasil inteiro, o MST foi a grande solidariedade que nós tivemos nos últimos 2 anos. E ele não conseguiu, e não vai conseguir, porque é um movimento muito forte, é um movimento de trabalhadores que lutam por dignidade, né? É muito bonito o trabalho que os trabalhadores rurais fazem pelo Estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Então, assim, desculpa, Bolsonaro, você não conseguiu neutralizar o MST. Você se acha grande, mas o MST é maior que você. Maravilha. E, ô Barça, uma coisa que pegou bastante aí aqui no estado de São Paulo desde o ano passado, e que essa discussão volta a ser retomada, principalmente com os casos da Omicron, né, a questão do retorno, né, presencial, né, nas escolas, onde que os professores e alguns setores da comunidade escolar questionaram bastante isso, né? Qual que é a sua posição sobre essa questão? Né? E o que foi discutido aí, principalmente na bancada de oposição de esquerda, né, ao governo Dória? Ô, Guilherme, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós precisamos permitir a volta às atividades e às aulas após todos estarem vacinados. Enquanto a gente não tiver todas as crianças vacinadas, todos os professores vacinados, o passaporte da vacina para exigir que todo mundo que vai estar naquela comunidade escolar seja vacinado, eu acredito que a gente tenha dificuldades e eu acho que a gente precisa continuar, porque a Omicron ela é uma virose que contamina com muita facilidade. Ela é menos letal, porém, ela é muito mais contaminante, muitas vezes mais possibilidade de você contaminar as pessoas.
Então, acho que o governo de São Paulo deveria esperar todas as crianças estarem vacinadas para retomar as aulas. Enquanto isso, poderia continuar as aulas à distância, como foi pelos últimos 2 anos. É difícil, as crianças têm muita dificuldade para acessar, muitas vezes, a sala de aula, muitas vezes não tem equipamento, não tem computador, não tem internet, a gente sabe de tudo isso, mas é melhor a gente ter essa dificuldade momentânea do que a gente perder a vida das nossas crianças. Sim. E nesse ponto, né, tá para a gente fazer uma relação aí do Bolsodória, onde que o Bolsonaro e o Dória são mais parecidos do que diferentes? Olha, eu não costumo relacionar as coisas pós a separação de ambos, né? Acho que eles se juntaram no momento em que o Dória espertamente aproveitou o crescimento, ele percebeu o crescimento do Bolsonaro pós facada fake. Eu não acredito naquela facada, acho que aquela facada foi fake, por conta de uma série de conjunturas que a gente avaliou, analisou. Eu pessoalmente, é uma opinião minha, acho que aquela facada foi uma jogada de marketing para ele poder conseguir os votos que ele queria, e ele conseguiu, né? Ele se fez de vítima. E aí, depois que eles se desentenderam, eu acredito que cada um caminha com a sua própria história, com o seu protagonismo, né? Não acredito que o Bolsonaro faça alguma coisa em função do Dória, e também não acredito que o Dória faça alguma coisa em função do Bolsonaro. Acredito que os dois, ideologicamente, eles têm alguma convergência, porque ideologicamente os dois são de direita, mas não acredito que um apoie as suas ações nas ações do outro. Tá certo. E agora, saindo um pouco aí da questão, né, estadual, né, e indo para a questão mais federal, né? Eu queria te perguntar o que dá para esperar da política nacional nesse ano de 2022? Olha, eu estou muito confiante, né, que o país tenha acordado, porque tudo que nós estamos passando, o desmonte das políticas públicas, o desmonte de tudo aquilo que melhorava a vida das pessoas, o desmonte do Estado brasileiro, a entrega do Estado brasileiro, o desmonte de tudo o que melhorava a vida das pessoas, né? Menos emprego, menos comida, inflação já com 2 dígitos para mais de 10%, o povo morando na rua, o aumento abusivo da quantidade de pessoas que estão morando, vivendo em situação de rua. É uma situação bastante delicada. Então, eu penso que a gente tem aí muitas dificuldades, porém, acredito de verdade que a gente vai ter um 2022 de recomeço, de reconquistar a nossa dignidade enquanto povo brasileiro, de refazer os erros que foram cometidos em relação aos trabalhadores e às trabalhadoras, de retomar o debate de que o pré-sal é do povo brasileiro. Acho que a gente precisa conversar sobre isso. Sou contra totalmente a privatização do que é público e acho que o povo está acordando, o povo está vendo, de fato, quais são os problemas que nós teremos que enfrentar. E acredito, Guilherme, que o povo brasileiro está preparado para isso, porque as pesquisas demonstram isso. As pesquisas demonstram, e não é só no Brasil, não. Olha o que aconteceu em Portugal esses dias, olha o que aconteceu no Chile, olha o que aconteceu em Honduras, olha o que está acontecendo de uma forma assim bastante ampla na Bolívia. Se você for na Argentina, se você for analisar o que está acontecendo na Alemanha, no mundo, você vai ver que a gente está tendo um novo olhar, né, para a forma como as pessoas precisam viver. Então, estou muito esperançosa.
Sim, ô Márcia, mas eu tenho, na verdade, uma preocupação, né? Eu acho que é de comum acordo da gente, né, que o Bolsonaro causou, né, estrago demais no país, Sim, sim. né? E eu acho que, né, quando a gente fala de 2022, obviamente, a gente remete à eleição, né, e à possibilidade de, né, de uma nova, digamos assim, de uma nova eleição do Lula, né? Mas só que eu acho que não dá para esperar mais no final do ano, que quantas vidas vamos perder aí no meio do caminho, né, com ele da presidência. Então, a pergunta que eu faço para você, você acredita que a gente deva retirar ele nas eleições ou, né, ou existe possibilidade de tirarmos Bolsonaro agora? Não acredito, não tem impeachment, não acredito que os órgãos institucionais que deveriam tirar o Bolsonaro por conta do que aconteceu na eleição de 2018, por conta das lambanças jurídicas que ele apronta, por conta dos crimes que ele comete, não acredito que a gente tenha impeachment, nem pela Câmara, e nem acredito que o Supremo Tribunal Federal tenha intenção e interesse em fazer qualquer movimento na perspectiva de derrubar o Bolsonaro. A gente vai tirar o Bolsonaro na eleição. Essa é a minha opinião. Sim, mas assim, né? Mas você faz algum balanço em relação a isso, né? Porque assim, porque acho que na verdade, né, na minha avaliação, eu queria que você respondesse, tirar o Bolsonaro imediatamente é uma questão de necessidade, né? Eu não entendi o que você me perguntou, Guilherme. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: se, né, assim, aonde nós erramos porque a gente não conseguiu tirar o Bolsonaro agora? Eu acho que não é erro nosso, é uma questão conjuntural. Acho que os interesses do grande capital foram atendidos pelo governo Bolsonaro. Né? Não é por menos que o grande capital ainda perdura no apoio ao Bolsonaro, que os ricos desse país ainda se beneficiam das maluquices que o Bolsonaro faz. Então, eu penso que não foi um erro nosso, eu penso que foi uma questão conjuntural, né? Prenderam o Lula, agora a gente já viu que o Lula conseguiu provar a inocência dele, prenderam muitas lideranças, prenderam muita gente, teve gente que se suicidou, teve gente que morreu de desgosto, muita coisa aconteceu, mas tudo isso foi absolutamente programado pelo grande capital, pelos países internacionais. Eu não tenho dúvida que os Estados Unidos participaram de toda essa engrenagem que aconteceu no nosso país. Então, acho que talvez o nosso grande erro, se é que isso é erro, foi não ter feito a avaliação correta do que estava acontecendo politicamente no mundo e no Brasil. E que quais seriam as consequências daquela Lava Jato. O povo acreditava, idolatrava a Lava Jato, e hoje a gente está vendo que a Lava Jato era mais corrupta do que aqueles que ela dizia que ia aprender por corrupção. Né? A gente está vendo o Sérgio Moro, por exemplo, fazer de conta que trabalhou numa empresa americana e receber 3,5 milhões de reais por 12 meses de serviço. Ele ficou rico, ele ficou milionário, né? Porque ele recebeu milhões por uma situação que é a seguinte, olha, ele prendeu, ele destruiu a Odebrecht, ele destruiu as empresas, ele fez tudo isso para que depois ele conseguisse apoiar o Bolsonaro, ser ministro da Justiça, ele queria chegar no Supremo, não deu certo. Aí ele fez um acordo com essa empresa americana, né, para dar parecer numa coisa que ele conhecia, porque foi ele que condenou, foi ele que destruiu, foi ele que fez todo a engrenagem, né, para poder
destruir a Odebrecht e outras empresas também, e aí depois ele vai lá dar parecer para poder consertar aquilo que ele destruiu. É um absurdo, é imoral, é ilegal, é absurdo o que aconteceu. Se houve um erro nosso, o nosso erro foi de não ter tido a percepção, né, no momento adequado, no momento correto, de que essa situação ela ia se concretizar. Na verdade, muita gente percebia, né? Mas as autoridades brasileiras, aqueles que estavam investidos de poder, não acreditavam, achavam que ninguém ia derrubar a Dilma, que ninguém ia dar golpe, que ninguém ia prender o Lula, e aí a coisa veio numa sequência muito rápida, né? E o Temer foi o escolhido porque os grandes, os milionários, os ricos, banqueiros, o dono do capital nacional, capital estrangeiro, principalmente o estrangeiro, eles sabiam que o Temer ia cumprir exatamente a pauta que lhe foi colocado. E ele cumpriu. Ele fez a reforma trabalhista, veio depois a reforma previdenciária, estão tentando fazer uma reforma administrativa violenta, né? Estão querendo entregar a Eletrobras, já entregaram, acho que mais de 70% da Petrobras, e por aí vai, né? Por aí vai. Eles desmontaram o Estado brasileiro, eles acabaram com o país. Por isso que o povo está voltando para a fome, por isso que o povo está sem emprego, por isso que o povo está morando na rua, por isso que o povo está sem programa social, por isso que não tem programa habitacional, por isso que não tem programa para agricultura familiar, só tem dinheiro para rico, para o agronegócio, para grandes mansões como a do filho do Bolsonaro, para isso tem dinheiro. Agora, para o povo que trabalha, para o trabalhador que levanta de madrugada, que dá o seu sangue, que sustenta a sua família com um salário mínimo, para esse povo não tem. Certo. Então, acho que o nosso erro foi de não perceber que isso ia acontecer, e aconteceu. Agora nós temos que consertar e vamos consertar. Márcia, tá me escutando aí? Guilherme? Oi. Pronto, tá me escutando? Deu uma congelada. Oi, tem uma congelada aí. Deu uma travada aqui, viu? Pronto, já voltou. Deu uma travada, não sei até onde você gravou. Não, tá gravando ainda. Estou te ouvindo, Guilherme. Tá. Deu uma travada. Tá. Ô, Márcia, vamos aí para uma questão mais polêmica, né? Que é o Geraldo Alckmin, o possível vice, né, do Lula. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tá travando, né? Tá, mas qual que é a sua opinião sobre isso? E o que... Pronto, estamos aqui de volta aí, eu tenho uma caída na minha conexão, né? E estamos aqui de volta. E então, continuando a nossa entrevista, Márcia, tá na escuta aí? Oi, Guilherme. Então, vamos lá. É a tua internet, viu? Não é a minha, não. Não, eu sei. A questão do Geraldo Alckmin, né? Que inclusive é uma polêmica aí dentro da esquerda. Primeiramente, qual que é a sua opinião sobre o possível vice do Lula? E também, né, se a possibilidade de acontecer a mesma coisa com o Lula, com o que aconteceu com a Dilma em 2016, porque viando como viando, não estava confiando no Alckmin, né? Alô, Márcia? Márcia, tá escutando? Guilherme, tá cortando tudo que você está falando, tá cortando. Tá cortando? Tá, então voltando, fazendo a pergunta, né, Geraldo Alckmin, vice do Lula, qual que é a sua opinião sobre essa possível chapa? Eu não entendi a pergunta, porque cortou. Possível chapa Geraldo Alckmin e Lula, qual que é a sua opinião sobre isso? E se existe a possibilidade de acontecer a mesma coisa com o Lula que aconteceu com a Dilma em 2016?
que eu acho? Acho que a gente vive um momento em que nós precisamos restabelecer a democracia, restabelecer a dignidade do povo brasileiro. Acho que a gente precisa reconquistar tudo aquilo que nos foi roubado, que nos foi tirado. Para a gente poder enfrentar o Bolsonaro e o bolsonarismo, eu penso que nós temos que criar uma frente ampla democrática, uma frente ampla que dê conta de resolver as questões que estão colocadas para a sociedade brasileira. Penso que o PT sozinho e os partidos de esquerda não têm a força necessária para enfrentar este momento difícil que a gente tem. Então, eu penso que quando o presidente Lula tenta construir essa frente ampla, essa frente democrática, ele sinaliza para São Paulo, para o Brasil, para o Estado brasileiro, para as pessoas, que ele é uma pessoa que realmente está preparada para enfrentar os desafios que virão para que a gente possa governar o país. Porque não é só ganhar a eleição. Eu acho que o presidente Lula ganharia a eleição, talvez sozinho, mas a dificuldade que nós temos é governar. Primeiro é tomar posse, segundo é governar. E a terceira questão, que eu acho que as pessoas às vezes menosprezam, eu quero colocar as dificuldades que nós vamos ter nessa eleição, com mentiras, com fake news, com robôs, com a pouca ética e o pouco respeito que o Bolsonaro e os seus filhos e aqueles que estão caminhando junto com ele têm com a verdade. Então, eu acho que tudo isso precisa ser muito bem construído. E eu acredito que o presidente Lula sinaliza para a sociedade brasileira que ele, apesar de tudo que fizeram para ele, de terem colocado ele numa cadeia por 580 dias, sendo inocente, porque não teve nunca, em momento algum, uma prova de que ele tenha roubado R$1 que fosse, né? Ele ficou preso. E agora o processo do sítio foi arquivado, o processo do triplex foi arquivado, e o presidente Lula é inocente, vai concorrer. Mas para que ele tenha a força necessária, nós temos que ter essa amplitude democrática. Eu acredito que o programa que vai nortear a retomada do povo brasileiro na democracia, nos programas, no governo, vai ser o programa de governo que o presidente Lula vai implementar. Então, acho que o Alckmin, do ponto de vista da construção desse grupo, ele atende aí a uma fatia de pessoas que tem que dar credibilidade para que a gente possa, inclusive, conversar com o Congresso Nacional. A gente não sabe o tamanho que nós vamos ter no Congresso Nacional, a gente não sabe o tamanho, a quantidade de deputados que vão apoiar o governo. Então, acho que o Alckmin fará uma tarefa, cumprirá uma tarefa importante no apoio a essa frente democrática ampla. Mesmo o Alckmin tendo, né, a cachorrada tá latindo aqui nos vizinhos, mesmo o Alckmin tendo, né, todos os defeitos que a gente sabe que ele tem? Olha, eu acho que o Alckmin tem uma história dolorosa, né? Nós temos aí, por exemplo, em São José dos Campos, a história do Pinheirinho, que manchou a imagem do Alckmin. A gente tem muitas críticas ao governo Alckmin. Eu fui deputada no governo Alckmin. Eu sei o que os educadores passaram, os professores passaram, eu sei o que nós sofremos aqui na Assembleia Legislativa, eu sei dos desmontes que o Alckmin fez, mas eu acho que, nesse momento, ou a gente se junta, né? A gente tem a consciência de que o país está acima das divergências pequenas que a gente tem, não obstante elas sejam muito grandes, elas sejam muito significativas. Eu acho que, nesse momento, a gente precisa encontrar aí um caminho que nos leve a retirar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Acredito que o presidente Lula faz uma conversa com vários segmentos da política, da sociedade, nessa perspectiva, né? Acredito, hoje eu estava ouvindo uma entrevista onde o Thiago dos Reis dizia
que o comandante da Força Aérea Brasileira disse que se Lula for eleito, ele vai bater continência para Lula e que ele não tem nada dessa história de bolsonarismo. Ele vai... aquilo que o povo brasileiro decidir será aquilo que ele vai respeitar. Então, nem golpe de Estado mais, que Bolsonaro achava que ele tinha força para fazer, e eu nunca acreditei que ele tivesse, ele tem. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela que ainda está sendo construída, né? Ainda não tem nada certo. Caminha para a gente ter uma frente ampla. Você está sem som, Guilherme. Opa, voltei. Ô, deputada, uma coisa que você citou aqui e que, de fato, né, vai ser um grande problema, e eu falo isso, né, independente do meu apoio particular de candidato A ou B, né, mas, de fato, vai ser um grande problema, que é em relação à questão das fake news e a questão do baixo nível, né, do debate eleitoral, né, que com certeza a extrema-direita vai querer impor. Frente a isso, né, o que vocês aí do PT pretendem fazer, né? Porque vai ser um negócio que vai ser complicado aí. É complicado, né? Olha, a posição do Tribunal Superior Eleitoral tem sido muito firme em relação à questão das fake news nessa eleição. Se eles fecharam os olhos para as eleições de 2018 e deixaram a coisa rolar solta, me parece que a intenção do Tribunal Superior Eleitoral é de fiscalizar e de, inclusive, tirar aí candidatos que estejam procedendo dessa forma. Nós vamos fiscalizar, nós vamos controlar, nós vamos ter gente olhando essas coisas. Nós não estamos tendo fake news, nós já estamos tendo muitos fake news. E a gente está correndo atrás, está denunciando. Tem pessoas que estão sendo banidas das redes sociais por conta de posturas antidemocráticas e de posturas mentirosas diante da realidade dos fatos. Então, eu acredito que nós temos aí que fiscalizar e temos que denunciar ao Tribunal Superior Eleitoral todas as vezes que a gente identificar uma mentira. E o PT tem feito isso, a esquerda tem feito isso, e nós vamos continuar fazendo isso. Sim. E uma pergunta, né, rápido, você pretende a reeleição para o ano que vem? Sim, eu sou candidata a deputada estadual, novamente, pelo Partido dos Trabalhadores, e vou concorrer aí, mais uma vez, porque eu acho que a gente cumpre um papel importante no Estado de São Paulo. Eu sou das poucas deputadas e deputados do interior do Estado. Nós temos uma grande concentração de deputados aqui na capital e na metrópole, né? E temos poucos deputados pelo interior do Estado. Então, eu venho para continuar cumprindo a tarefa de representar o interior do Estado de São Paulo. Ô, deputada, é uma coisa que aconteceu aí na Assembleia, né, bastante chato, né, no mínimo, foi o caso, né, de assédio aí do que sofreu a Isabela, né, que inclusive é uma colega minha de PUC, né, eu fiz ciências sociais e ela, né, na época do direito, militamos inclusive juntos aí no movimento estudantil, né? No caso de assédio, o que vocês aí, deputados, fizeram, né, para combater essa questão e para tentar dar uma resposta à altura ao ocorrido? Então, Guilherme, o que nós fizemos foi o que foi possível de ser feito. Nós penalizamos o deputado com um afastamento de 6 meses, sem remuneração, sem assessoria, sem mandato, sem nada. Nós queríamos uma punição maior, né? As mulheres, principalmente as mulheres da esquerda, nós apoiamos muito a Isa e queríamos que a gente tivesse podido ter aí uma punição maior, talvez até a perda do mandato. Mas, infelizmente, a questão dos deputados que apoiam aí o Dória, que apoiam esse governo,
eles fizeram aí uma blindagem em relação ao Fernando Cury e ele teve uma punição não satisfatória do nosso ponto de vista. Maravilha, já que você disse aqui que você vai ser candidata novamente, né? Uma coisa que preocupa aí bastante, né, o trabalhador que precisa de dar uma resposta, né, em todas as esferas é a questão da fome, né? A gente está acompanhando aqui a vergonha, né, do país ter a fila do osso e a fila do lixo, né? Pessoas tendo que apelar para isso para poder se alimentar. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: você, enquanto deputada, né, o que está fazendo para combater isso e o que pretende fazer no caso for reeleita, né, por um seu, né, não sei quantos mandatos que você está na Câmara, mas caso você for reeleita, o que você pretende fazer? Guilherme, vamos conversar sobre essa situação. O deputado ele tem, por determinação constitucional, funções que lhe são precípuas. Ele tem a função de legislar para melhorar as condições do povo, no caso de São Paulo, e ele tem também a prerrogativa de fiscalizar o governo do Estado de São Paulo. Então, essa é a tarefa nossa. Um deputado não executa políticas públicas. Um deputado vota a lei para que essa política pública seja implementada. Muitas das leis, Guilherme... Estou escutando, pode falar. Guilherme... Estou escutando. Muitas das leis... Tá. Deu uma congeladinha. Muitas das leis que nós votamos e que nós temos intenção de votar aqui na Assembleia Legislativa, elas não são de competência nossa. Muitas coisas, quando gera despesa para o governo, por exemplo, são leis que devem vir por iniciativa exclusiva do Executivo. Então, a gente não tem muita margem de elaboração de leis para essa questão. Eu acho que o que nós precisamos, de fato, fazer é fazer pressão para que o governo do Estado, isso nós temos feito. Agora, no início da pandemia, nós negociamos com o governo do Estado uma lei ampla que tenha muitos deputados conseguiram fazer emendas a essa lei, onde nós criávamos linhas de crédito para pequenos empresários, linha de crédito para agricultura familiar, vale gás, vale que as pessoas que não tivessem condições de pagar as prestações dos seus financiamentos ficassem por um período isentos, a questão da energia, a questão da água, muita coisa para beneficiar a vida das pessoas. Mas a questão da geração de trabalho, que é o que dá dignidade para o povo e que põe comida, acaba com a fome do povo, isso é uma política pública de Estado, é uma política pública que tem que ser implementada pelo governo federal, né? O governo federal, ao invés de aquecer a economia, ele desaquece a economia. Ele não injeta dinheiro para que as pequenas empresas, as médias empresas, as empresas tenham condições de contratar mais pessoas e, com isso, fazer com que a economia seja aquecida. Então, é uma questão muito, muito séria essa questão da fome no Brasil, né? Não adianta a gente falar, nós vamos sair por aí fazendo vaquinha para poder conseguir cesta básica. Não é assim que a gente resolve o problema é estrutural, o problema é grave, sério, e nós precisamos tirar o Bolsonaro para que a gente possa estabelecer um novo modelo de economia, um novo modelo de agricultura, um novo modelo de habitação, um novo modelo de sociedade, né? Aí sim a gente vai estar fazendo com que o nosso país dê conta de ser um país rico. O Brasil é muito rico, nós temos terras, mas muita terra com possibilidade de produção de alimentos. Só que essas terras não são utilizadas, elas estão na mão
de grandes latifundiários, e a maioria dessas terras não cumpre a função social da propriedade, não produzem, são utilizadas só para gerar riqueza para os seus proprietários, e a gente precisa, inclusive, taxar as grandes fortunas, a exemplo de outros países que têm feito isso. Mas grande fortuna não é aquele que tem uma casa, duas casas, um carro, dois carros, uma casa na praia. Esse não é rico, né? Esse é classe média. Nós temos que taxar as fortunas de quem tem muito, mas muito dinheiro mesmo. E no Brasil a gente tem muita gente que pode, sim, ter as suas fortunas taxadas para poder melhorar a condição de vida do povo e melhorar a fome do povo também. Então, tem muita coisa para ser feito e nós vamos continuar lutando para a gente conseguir fazer. O governo Lula taxaria as grandes fortunas? Se ele tiver um Congresso que dê sustentação, eu acredito que sim. Porque ele precisa aprovar uma lei no Congresso, né? Uhum. Sim. Outra questão que você colocou aí na sua fala, Márcia, é a questão do novo modelo econômico, né? Que modelo seria esse? Né? Agora eu fiquei curioso. Qual que seria esse novo modelo econômico? O modelo econômico. Pode modelo falar. Econômico que a gente acredita que seja o modelo econômico que a gente acredita que seja o modelo ideal é o modelo que insere as pessoas no orçamento do Estado, que enxergue as pessoas como geradoras de riqueza. O trabalhador ele precisa trabalhar na perspectiva de poder participar ativamente da economia. Né? As pessoas, na medida em que as pessoas são excluídas da economia, que as pessoas são excluídas, as pessoas não têm emprego, as pessoas não têm como participar ativamente da construção econômica do país, a gente fala de uma economia excludente. Eu acho que a economia ela tem que ser de inclusão dos trabalhadores, de inclusão dos programas sociais para socorrer essa família, de diminuir a quantidade de recursos para os bancos. Os bancos ganham demais, nós não precisamos dar dinheiro para banco. O banco já tem dinheiro de sobra. Então, eu acho que essa economia que a gente acredita é uma economia inclusiva, é uma economia que dê sustentação a um governo que quer distribuir rendas, que quer melhorar a condição das pessoas, que quer dar dignidade para as pessoas e que quer diminuir a desigualdade. O Brasil é um país rico, mas muito desigual. Eu acredito que, se a gente tiver um compromisso, como nós já tivemos, né? Nós já fizemos nós já implementamos projeto econômico que melhorou a vida do nosso povo. Então, é distribuir melhor as riquezas que o próprio povo produz. Maravilha. Então, vamos aí para o último bloco aí de perguntas, falar agora, né, nas eleições estaduais, né, que além das eleições federais, né, no âmbito nacional, a gente tem, né, as eleições para a escolha de governador. Como que você está vendo o cenário eleitoral do estado de São Paulo? Bom, o meu candidato se chama Fernando Haddad e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para ajudar o Fernando Haddad a ser o nosso próximo governador. Né? Acredito que o Fernando Haddad será um excelente governador para o estado de São Paulo. Acredito que ele vai governar olhando as especificidades regionais, olhando a matriz econômica regional, olhando a diversidade e fazendo com que a gente agregue valor àquilo que já é riqueza regional. Né? Então, eu acredito muito no governo Fernando Haddad, acredito muito que a gente vai ter política habitacional, que a gente vai cuidar do meio ambiente, acredito que a gente vai aquecer a economia, acredito que a gente vai melhorar as condições da saúde, da educação, dos profissionais da educação. Então, eu acredito muito que a gente vai ter um governo democrático, um governo participativo e um governo que vai diminuir a desigualdade entre as populações do estado de São Paulo, cuidando regionalmente de cada região do estado de São Paulo. Márcia, surgiu um burburinho, né? Aí você falou aí do Haddad, né? Antes para a próxima pergunta, surgiu um burburinho, né, na imprensa que um apoio aí do Alckmin à candidatura do Lula estaria condicionado a um apoio, né,
do Haddad a candidatura do Márcio França. É verdade isso ou Olha, não? eu não participo dessas conversas, então não tenho como dizer para você, eu acho isso, eu acho aquilo. Achismo, nesse momento, é uma coisa que pode não dar certo. Então, eu acredito que a candidatura do Haddad é firme, que nós vamos manter a candidatura do Haddad. Sim, e por que não, por exemplo, a candidatura do Boulos? Candidatura do Porque eu Boulos. sou petista. O Não, candidato do PT é o Fernando Haddad. O não. Fernando Haddad teve 47 milhões de votos no estado de São Paulo. Eu adoro Boulos, mas acho que não é a hora do Boulos ainda. Acho que a hora é agora do Fernando Haddad, que foi o nosso candidato ao governo de a presidência da República, teve uma votação expressiva, e se não fosse as fake news, as mentiras, a facada fake, com certeza nós estaríamos sendo governados por um professor. E o país não estaria na situação lastimável que se encontra. Sim, mas você acha que mesmo o desempenho do Boulos nas últimas eleições, você apostaria mais no Haddad? Porque eu falo isso, né, como eu não sou de nenhuma organização, né, eu falo isso, né, o pessoal discute muito de uma frente, né, uma possível frente, né? Olha, como eu repito, gosto muito do Guilherme Boulos. Acredito que é uma liderança em construção, mas acredito de verdade que o Fernando Haddad é muito mais conhecido no estado de São Paulo, foi candidato ao governo federal, teve 47 milhões de votos, é conhecido no interior do estado de São Paulo. Penso que o Guilherme Boulos é conhecido na capital, porque foi candidato, um bom candidato, um excelente candidato à Prefeitura de São Paulo. Mas acho que se o Fernando Haddad é candidato ao governo de São Paulo e o Boulos se lança candidato a deputado federal, ele tem condição de construir uma grande bancada para o PSOL, de ter muito voto para o PSOL e crescer, né? Crescer do ponto de vista de ser uma pessoa mais conhecida, de melhorar as condições do pessoal. Acho que, se ele concorre ao governo de São Paulo, emparelhando com o Fernando Haddad, ele corre o risco de, ao invés de crescer, ele diminuir. Essa é a minha opinião. Maravilha! E para a gente indo finalizar aqui o nosso papo, como que a sua candidatura vai atuar em conjunto com os movimentos sociais, com os movimentos sindicais? Como sempre atuamos, com parceria, com respeito, com construção de projetos, de políticas públicas juntos, de caminhar junto, de estar presente na hora que os movimentos mais precisam, e de construir a sociedade dos nossos sonhos juntos, uma sociedade mais igual, mais justa, mais fraterna, mais solidária. Eu tenho uma relação muito próxima dos movimentos sociais, quer seja o movimento de trabalhadores rurais sem terra, quer seja o movimento de moradia, quer seja o movimento de mulheres, enfim, movimento LGBT, e é nessa perspectiva que eu vou construir uma candidatura participativa, uma candidatura de base, que eu sou uma deputada de base, para que a gente possa continuar nos próximos 4 anos ajudando a construção dos nossos sonhos, os sonhos de uma sociedade libertada, de uma sociedade livre, de uma sociedade justa e solidária. Eu quero continuar o nosso trabalho pelo interior do estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo também. A gente faz um trabalho muito legal nas comunidades, em várias comunidades aqui da cidade de São Paulo, e a gente vai continuar sendo parceiro. A palavra que me liga a esses movimentos é parceria. Maravilha, então estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí agradecer a participação da deputada Márcia Lia, né? Gostei bastante aí do nosso papo, né? Trouxe bastante contribuições interessantes, enriquece, né, a proposta aí que o canal quer fazer, e passa a bola para ela de novo fazer as considerações finais. Guilherme, eu quero agradecer a você, agradecer aí ao seu canal, agradecer às pessoas que vão assistir a nossa entrevista
e dizer que o nosso mandato está à disposição do Estado de São Paulo, que nós construímos projetos, que nós construímos parcerias, que nós construímos solidariedade. E que o nosso mandato fica no 3º andar da Assembleia Legislativa de São Paulo, que nós estamos à disposição das pessoas que quiserem vir dialogar conosco. Um grande beijo no coração de todos. Muito obrigado pela oportunidade, Guilherme. Adorei esse bate-papo e estou à disposição. Todas as vezes que você quiser conversar comigo, a gente combina, tá bom? Fica com Deus. Maravilha, então, mais uma vez agradecendo à deputada Marceli, agradecendo a você que estiver nos assistindo, né? Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Comentem esse vídeo, se concordam com a deputada Márcia, se discordam também, vamos abrir esse debate, né? Não se encerra por aí, né? Curta esse vídeo, curta a nossa página Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco no Facebook, siga a gente no Instagram. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Até a próxima. Fui.